Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o nosso canal Amor à Palavra. Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, estamos na primeira carta e nós estamos estudando hoje a segunda parte, vamos estudar hoje a segunda parte do capítulo 11, a partir do verso de número 17. Anteriormente, nós falamos que esse capítulo é um capítulo um tanto polêmico, nesse início nós falamos a respeito da mulher usar o manto, e Paulo trata nesse capítulo de uma forma assim, usando todo o contexto daquela época, trabalhando a questão disciplinar na igreja, tentando colocar na mente daqueles cristãos que eles são diferentes por aceitarem Jesus e devem ter uma vida diferente. Então, durante todo esse capítulo, Paulo está trabalhando nessa questão. O versículo 17 inicia assim, olha: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Paulo vai iniciar agora falando a respeito da Santa Ceia. E ele fala nesse versículo uma coisa interessante, que os crentes estavam indo à igreja e eles estavam voltando para casa piores do que eles iam. A mensagem do evangelho não estava fazendo diferença na vida dele. Há que se refletir sobre esse assunto. Ele diz: eu não vou elogiar vocês não, porque as reuniões, né, vocês vão para a igreja, mas elas estão fazendo mais mal para vocês do que bem. Ou seja, a conduta, a mudança de vida não acontece. Vocês escutam, mas continuam a mesma pessoa, sem alterações no comportamento de vocês. Paulo pega pesado aqui. O verso 18 ele diz: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidas quais dentre vocês são aprovados. Então, ele está repreendendo, não tem que ter contendas, partidarismo, porque vocês são guiados pelo Espírito Santo. Eu escuto falar que nas reuniões de vocês tem briga, tem encrenca. Agora, ele vai iniciar no verso 20 sobre a Santa Ceia. Ele diz: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia. Aquele momento que era importante para a edificação da igreja estava se transformando numa bagunça. Ele diz assim: porque... Verso 21, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros, assim enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Eles estavam fazendo naquele momento especial, motivo, era uma reunião para lembrar a respeito da morte de Jesus, e eles estavam fazendo naquele momento, eles não estavam nem aí para o significado da ceia, eles comiam muito e se embriagavam muito. Paulo então traz a disciplina, dizendo para eles: essa cerimônia tão importante, vocês estão errando ao praticá-la. E o verso 24 ele diz assim, 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Quando nós participamos da Santa Ceia, nós lembramos dois eventos importantes: a morte de Jesus na cruz do Calvário e a volta de Jesus, a volta gloriosa, são vistos na ceia. E a Santa Ceia, todos nós sabemos que ela representa o corpo de Cristo e o sangue de Jesus derramado. Então, Paulo queria ensinar o significado que era para que eles meditassem nesses assuntos. E é algo muito importante para nós também, não tomarmos a Santa Ceia mecanicamente, né? Mas lembrarmos que esses eventos. O verso 25 diz: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse:
este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Então, quando nós participamos da ceia, nós queremos que Jesus faça parte da nossa vida, faça parte da nossa história. Quando nós tomamos o pão, colocamos na nossa boca, ele passa a fazer parte quando nós o engolimos, as suas células, aqueles alimentos são quebrados e eles vão para as nossas células, né? Da mesma forma, para a gente lembrar que Jesus é convidado por nós a fazer parte de cada aspecto da nossa vida, do nosso corpo, da nossa mente. Verso 26, ele diz, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Veja que estão presentes na Santa Ceia os aspectos da morte e da volta do Senhor Jesus. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Paulo estava advertindo aquela igreja de que eles estavam comendo o pão e tomando do cálice de forma indigna, porque eles não fazia parte da vida deles, eles não praticavam aquela cerimônia de forma adequada. Aí, no verso 28, que ele faz um convite para eles. Olha, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão, beba do cálice. Nós todos sabemos, os nossos queridos ministros nos orientam que esta é uma grande oportunidade para um autoexame. O momento da ceia é um momento de avaliação, é um momento onde podemos renovar a nossa vida e lembrarmos da aliança que nós temos com o Senhor, da fidelidade do Senhor com as nossas vidas. E sempre que participarmos desse momento, e Paulo está orientando aquela igreja, é uma oportunidade de revisão de vida espiritual. Então, Paulo faz essas advertências. 29, ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Olha os aspectos importantes envolvidos nessa cerimônia que aquele pessoal não respeitava e que muitos hoje ainda precisam refletir. O verso 30 diz: por isso há entre vocês muitos fracos, muitos doentes e vários que já dormiram. Nós sabemos assim, a ceia, a nossa participação na Santa Ceia, com uma vida sem reflexão, com uma vida de pecado, nós estamos fazendo isso indignamente. Portanto, a Bíblia fala muito a respeito de juízo, a respeito de condenação. Paulo lembra aquela igreja e nos lembra hoje das nossas atitudes. O verso 32 diz: quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. O que ele estava dizendo aqui era para ter unidade, para que todos sentassem à mesa juntos e participassem para ter comunhão, que era o quê? O que não tinha naquela igreja, por causa da quantidade de contendas e de encrencas daquele povo. O verso 34, se alguém estiver com fome, coma em casa para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Faça uma reflexão desde ao sair da casa, né? Quanto ao mais, quando eu vou dar instruções. Eu vou chegar aí, já pegou pesado aqui, né? Com certeza. Quando chegasse pessoalmente lá, falaria dessas coisas. Vamos então, ao participarmos da próxima Santa Ceia, fazermos reflexões sérias, né? O cristão convertido, maduro, vive nessa intimidade, não se envolve em briga, em contendas, em polêmicas, e ele faz tudo para que a pregação do evangelho chegue até os corações, facilita a vida do povo de Deus, a vida da igreja. Deus abençoe. Vamos viver em nossa vida
esses conselhos do apóstolo Paulo. Deus te abençoe.